Boa tarde, pessoal, mais uma vez, para quem não estava aqui no primeiro momento. Deixa eu liberar aqui minha câmera para falar com vocês. Só um minutinho. Ó. Bom, acho que todo mundo já está me vendo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa, sou consultora aqui do SOC e estou aqui hoje para falar com vocês mais um pouquinho aí sobre social, né? Então, estamos aí na nossa trilha de social, já tivemos alguns SOC mais falando, né, sobre temas, né, que envolvem aí o e-social. E hoje falaremos então sobre as soluções que o SOC possui para atender o e-social. Estamos cada vez mais próximos da entrada aí, né, dia 13 de outubro, para o primeiro grupo, e organizamos aí para vocês essa trilha de treinamentos, né, contando aí com o SOC+, com o EuSOC, que a gente vai ter palestras sobre o SOC+, sobre o e-social, né, a reciclagem também, que a gente tem um tempinho para falar um resumo, né, sobre o e-social no SOC, e todos esses treinamentos que estamos fazendo aí a cada 15 dias, né. Queria, antes de iniciar, falar algumas orientações, né, referentes aí como que vai acontecer o nosso treinamento hoje. E assim, devido à quantidade de pessoas que têm participado aí dos nossos treinamentos, a gente está fazendo agora, né, a partir de agora, direcionando as dúvidas todas para o nosso chat, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat, escrevam no chat. O Diego Dalanese vai estar me acompanhando aqui, ele vai estar respondendo vocês, todas as perguntas que vocês fizerem, tá? Então, os microfones e câmeras estão desativados, então a gente pede para que qualquer dúvida, qualquer ponto seja direcionado aí para o chat, né? Qualquer coisa, se for alguma dúvida que precise ser esclarecida aqui, eu falando para vocês, aí o Diego me aciona e, né, e eu trago a dúvida para cá para falar com vocês, tá? Mas ele estará lá respondendo a todos. Uma dúvida que o pessoal sempre tem, que acabaram de perguntar aí, que eu tô vendo no chat, é se vai ficar disponível no YouTube. Sim, tá? Esses treinamentos de SOC+, que nós estamos fazendo referentes ao e-social, eles estão sendo gravados e nós disponibilizaremos no YouTube para vocês, ok? Então vamos lá, né? Véspera de feriadão, vamos aprender aí um pouquinho mais sobre e-social. Eu vou fechar minha câmera e compartilhar minha tela para começar aqui o conteúdo com vocês. Só mais uma coisa, né, que eu preciso falar, que é muito importante. Às vezes, pessoal, o meu áudio para algumas pessoas, tá? Tanto o meu áudio quanto a imagem que eu estou apresentando, né? Algumas pessoas às vezes reportam aí no chat que travou, mas normalmente quando isso acontece é um problema aí pontual, pode ser de conexão ou pode ser que tenha travado aí, né, o Teams para determinados participantes. Quando isso acontecer, eu vou pedir para que vocês fechem a conexão e abram novamente, que normalmente quando as pessoas fazem isso, retorna, tá? Tanto o áudio como a tela. Então, qualquer problema, né, referente aí à conexão, eu peço para que vocês saiam e entrem novamente depois, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso SOC+, falando sobre as soluções que o SOC possui para atender aí o e-social, né? Então, os nossos tópicos abordados são apenas 3, porém com bastante conteúdo, né? Que eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, de cada uma das soluções, e falar o que vocês precisam configurar para utilizar essa solução, né? Cada uma vai funcionar de uma forma bem diferente uma da outra, então a gente vai gastar um tempinho para falar só sobre esses 3 itens aí
do nosso treinamento de hoje, né? Então, soluções SOC, né? O SOC disponibiliza 3 soluções para extração e envio dos dados referentes ao e-social, visando atender a todas as necessidades e processos dos nossos clientes. E as soluções disponíveis são integração com outros sistemas, portal e-social, que pode ser utilizado aí da forma manual ou automatizada, e a mensageria SOC. Tá? Mensageria SOC, nós enviamos os dados diretamente para o governo, né? Diferente das outras 2 soluções, onde nós não fazemos o envio. E vamos começar aí pela solução de integração com outros sistemas. Então, essa solução, ela permite que os dados de saúde e segurança do trabalho exigidos pelo e-social sejam consumidos para serem integrados aos sistemas de folha de pagamento, né, ou outra mensageria, né, mensageria que for realizar o envio desses dados. Os dados solicitados serão disponibilizados através do exporta-dados para que o cliente direto ou indireto desenvolva a interface, então web services aí, né, com o SOC, e integrem essas informações com a mensageria que vai fazer esse envio para o social, né, que serão os responsáveis por transmitir, então, esses eventos para o governo. Essa opção, pessoal, de integração com outros sistemas, a gente não vai gerar o XML, a gente não vai gerar aquele arquivo, né, que é o registro que precisa ser enviado para o governo. Para essa solução, nós vamos disponibilizar apenas os dados, né, como a gente falou aqui. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Então, disponibilizar apenas os dados por meio de exporta-dados referentes aí a cada layout, a cada evento que nós temos disponíveis no SOC, tá? Então, apenas o dado puro, o dado bruto, nada configurado, nada montado, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, né, que acho que visualmente é sempre mais fácil de entender. Então, os dados referentes aí aos eventos, né, aos layouts 2210, 2220, 2230 e 2240, eles serão preenchidos no SOC. Então, procedimento de atendimento que vocês fazem hoje normalmente, de inclusão de CAT, de configuração de ambiente, de hierarquia de risco, vão fazer isso normalmente no SOC, né, incluir essas informações nas respectivas telas, tá? E esses dados serão extraídos pelos exporta-dados que nós temos disponíveis aqui, tá? Esses dados, então, serão extraídos pelo exporta-dados e um sistema terceiro, né, seja ele de RH ou seja alguma outra mensageria, vai construir um serviço, vai desenvolver um serviço para que esse serviço venha no SOC. Então, ele vem aqui no SOC, ele pega esses dados do exporta-dados, né? E esse terceiro, né, realizará a construção do XML, a estruturação do arquivo para que, então, ele seja enviado para o e-social, tá? Então, ele pega o dado puro, o dado bruto, monta, estrutura no layout exigido pelo governo, e aí sim, ele envia para o ambiente do e-social, tá? Utilizando essa solução aí de integração com outros sistemas, a gente não tem um retorno para o SOC, né? Que retorno seria esse? O retorno do recibo que o e-social envia quando a informação é concluída, né? É registrada lá no ambiente deles com sucesso, né? Então, eles enviam um recibo. Esse recibo não é registrado no SOC, tá? Aí, esse controle desses recibos, né, desses retornos, deverão ser feitos pela empresa dona do dado, né, ou será incluído, por exemplo, no sistema de RH, no sistema da Folha, esse retorno, ou de alguma outra forma que vai ter que ser verificado aí
e incluído nos processos da empresa que optar por utilizar essa solução aqui de integração com outros sistemas, tá? Então, só deixando bem claro essa solução, né? A gente não gerencia aí o retorno do e-social, tá? A gente disponibiliza apenas o dado bruto e a gente não vai utilizar aquela nossa tela do portal e-social, né? Porque, como eu falei, então frisando novamente, a gente não disponibiliza o XML por essa solução, tá? Apenas o dado por meio dos exportadados. E o que a gente precisa configurar aí no SOC para utilizar essa solução de integração com outros sistemas? Então, como eu falei, a gente vai, essa solução, os dados são consumidos via exportadados, então nós precisamos copiar para a empresa cliente que optou por utilizar essa solução, né? Nós precisamos copiar os exportadados referentes aí a cada evento, tá? Então, para cada evento, nós temos alguns exportadados que precisam ser copiados para que o serviço que vai ser desenvolvido aí pelo sistema terceiro possa consumir essas informações, tá? E eu já eu entro no SOC para mostrar essas configurações. E uma segunda configuração, né, é a cópia dos web services, né, que precisarão ser desenvolvidos por esse sistema terceiro. Então, além da cópia dos exportadados referentes a cada evento, é preciso copiar para essa empresa cliente 2 web services que serão utilizados, tá? O web service de exportadados para que, né, esse serviço consuma esses dados que vão ser gerados por meio de exportadados, e caso a empresa utilize aí o processamento assíncrono para consumo das informações, para extração das informações do 2240, vai ser preciso copiar o web service referente à solicitação de processamento assíncrono e desenvolvido um serviço para isso, tá? Para fazer o consumo dessa informação. Então, deixa eu sair aqui deixa eu sair dos slides e entrar no SOC para a gente ver essa parte de integração com outros sistemas, né? Que é a solução que nós estamos vendo agora. Então, eu tenho uma empresa cliente que foi, vamos supor, né, que essa empresa é meu cliente e ele optou por consumir as informações referentes ao e-social por meio dessa solução de integração, né, com outros sistemas, então, por meio aí dos exportadados. O que eu vou ter que fazer para essa empresa? Como que eu vou configurar essa empresa para que ela consiga utilizar essa solução, né? Então, primeiro, eu vou acessar aqui menu, relatórios, relatório exportadados, e nessa tela a gente vai fazer a cópia dos exportadados que eu mostrei lá nos slides para vocês, tá? Referentes aí a cada evento. Então, para realizar a cópia, vocês vão clicar aqui em exporta dados disponíveis, vão localizar, né, aqui o exporta dados, tá? Então, vamos pegar um aqui. Eu já tenho todos copiados, tá? Só estou mostrando para vocês como faz a cópia. Então, clicou no ícone de copiar, vão aparecer aí todos os exportadados disponíveis, você vai clicar no que você quer, e clicar aqui em gravar, que aí ele vai ser copiado para a empresa em questão, né, para a empresa cliente. Depois de todos os exportadados copiados, eles vão ficar, então, disponíveis aqui para utilização. Eu tô na empresa certa? Acho que não. Eu tô na empresa certa. É que eu apaguei sem querer os porta-dados daqui. Então, deixa eu já copiar aqui, por exemplo, o da CAT, tá? Então, vou colocar aqui CAT. Não tá copiado, então vou clicar aqui em copiar exportadados disponíveis.
vou localizar o exportadados que eu quero, referente aí ao layout 2210, né, que é a comunicação de acidente do trabalho. Então, deixa eu localizar ele aqui, tá? Vai ser esse aqui no caso. Vou clicar aqui no código dele, ele vai aparecer as informações de retorno, né? O que retorna quando a gente utiliza esses portadados. E eu vou clicar em gravar, tá? E aí, esse procedimento, então, vai ser realizado. Então, se eu colocar aqui social, o DICAT ficou gravado aqui para mim já, tá? E eu vou realizar esse procedimento aí para todos para todos os exportadados que eu precisar copiar. Então, 2220, vou ver aqui parte 1, por exemplo, e copio, tá? Então, copiei, ele já está disponível aqui nessa empresa para utilizar. Ok? Então, já tenho 2. E vou realizando esse mesmo procedimento até copiar todos os eventos necessários. Então, por exemplo, essa empresa aqui, apresentação 1, ela vai realizar aí o envio, vai realizar o consumo das informações do 2210, do 2220 e do 2240, não vai realizar do 2230. Eu preciso copiar os exportadados referentes ao 2230? Não, porque ela não vai fazer o consumo dessas informações, então vai copiar aí apenas os que forem necessários, tá? Repetindo sempre esse procedimento. Copia, localiza, copia, e aí ele vai ficar disponível para essa empresa, ok? Então, primeira etapa aqui é a cópia dos exportadados. A segunda etapa é a cópia dos web services, né? Que esse sistema terceiro vai precisar desenvolver serviços, né? Referentes a esses web services para consumir esses exportadados que a gente acabou aí de copiar. Então, onde a gente faz esse vínculo aí dos web services que vão ser utilizados para a empresa cliente? A gente vai acessar a tela de cadastro da empresa. Então, vamos acessar menu, cadastros, estrutura, empresa/cliente. Vou, né, ou localizar a empresa aqui pela lupa, ou como eu já estou logada na empresa, eu clico aqui em empresa corrente, e aí eu acesso o cadastro dela, tá? E vou vou clicar nesse ícone aqui, configuração de integração, certo? Clicando aqui, vou clicar em alterar, e aqui embaixo estarão disponíveis, né, todos os web services que nós temos, né, que eu só aqui tem, e vão ser copiados, então, para essa empresa, os exportadados, os web services referentes a exportadados e solicitação de processamento assíncrono, caso a empresa vá utilizar esse processamento assíncrono para realizar a emissão dos dados aí do 2240, tá bom? Então, solicitação de processamento assíncrono, indicando aí que essa empresa vai fazer esse processamento assíncrono para pegar os dados do 2240, certo? E aí, feita essa configuração, né, copiado os exportadados, copiado os web services, a terceira configuração que precisa ser feita aqui no SOC é na tela aqui dos parâmetros e social, onde a gente vai indicar que essa empresa vai utilizar aqui a solução de integração com outros sistemas, certo? Fazendo isso, né? Então, marcando aqui que essa empresa vai utilizar aqui a solução de integração com outros sistemas, alguns campos dessa tela, eles são retirados, né? Eles são ocultos, porque muitos campos que tem aqui fazem referência à utilização do portal e-social, que é a tela que eu falei que para essa solução a gente não utiliza, a gente não vai passar por ela. Então, quando eu marco aqui para utilizar integração com outros sistemas aqui na solução, a tela, né, é reduzida, alguns campos são ocultos, mas nada impede que vocês utilizem, por exemplo, essas configurações aqui de obrigar preenchimento de campos específicos para o layout, né, que é uma informação
que é uma configuração importante, né, para vocês manterem os dados sempre corretos aí no sistema, sempre preenchidos, né? E a obrigatoriedade, né, que vocês podem preencher aqui também, configurar obrigatoriedade dos campos gerais, então de CPF, de CNPJ da empresa, que são campos obrigatórios aí para o social, tá? Então, essa é a terceira configuração que deve ser feita para quem vai utilizar a solução de integração com outros sistemas. Então, só recapitulando, a gente copia os exportadados, a gente vincula os web services à empresa e a gente acessa aqui a tela de parâmetros do e-social e configura aqui, né, a solução referente à integração com outros sistemas e os campos aí, as configurações aí para cada evento, tá? Utilizando essa solução com integração de outros sistemas, então, como eu falei, alguns campos somem. A opção aqui de gerar os lotes também some, porque a gente não utiliza o portal, tá? Então, só para se alguém, né, fizer essa configuração e se perguntar, sumiu aqui um campo, uma seção aqui da tela, é por isso. A gente retira o agendamento, porque ele não vai ser utilizado para essa solução, ok? Então, esses são os 3 passos, as 3 configurações que devem ser realizadas por vocês, né? Para essa empresa cliente que vai utilizar a solução de integração com outros sistemas. E aí, vem a configuração que o sistema terceiro vai precisar realizar, né? Que desenvolver o serviço para consumir essas informações. Então, eles precisam também, né, eles têm aí uma responsabilidade, que é de desenvolver esse serviço para esses web services que vocês copiaram, tá? As documentações técnicas, né, para vocês enviarem aí para esse terceiro, né, que vai fazer esse desenvolvimento. Vocês podem encontrar aqui na nossa central de ajuda, aqui no nosso ícone de download. Aqui vocês encontram as documentações técnicas de todos os serviços, tá? Elas ficam disponíveis aqui. E aí é só vocês baixarem a documentação referente aí aos serviços que foram copiados, né? Que no caso exporta dados e o de processamento assíncrono, e entregar para eles, para que eles realizem aí esse desenvolvimento, certo? Depois disso, depois de configurado tanto a parte, né, os 3 passos aí do cliente SOC, né, quanto esse passo referente ao responsável pelo consumo dos dados, agora é só preencher as informações do sistema. Cadastrar funcionário, cadastrar hierarquia, fazer aplicação de risco, atendimento, faz o procedimento normal, processo normal, né, de gerenciamento aí da empresa, que o serviço vai rodando de acordo com o configurado e pegando essas informações. Legal? É assim que funciona essa solução de integração com outros sistemas. Depois de tudo configurado, é só seguir o processo normal aí da empresa, que o web service, né, o serviço vai estar rodando e pegando essas informações de acordo com a rotina que for aplicada. Beleza? Tranquilo. Vou abrir aqui o chat. O Diego já está mandando bala aí nas perguntas, né, nas respostas. Eu vou seguir aqui, então, para a nossa próxima solução, tá? Então, vou abrir aqui e vamos falar agora um pouquinho sobre a solução do portal e-social, tá? Então, já para essa solução, portal e-social, nós iremos, né, disponibilizar o XML, né, o documento que o e-social recebe as informações, tá? Então, tanto para portal e-social, como para a próxima solução, que é a mensageria, a gente já entrega o XML pronto, montado, estruturado.
Então, essa solução, ela cria, gerencia e disponibiliza o layout no formato do e-social aos sistemas de RH e mensageria. Os usuários poderão definir a periodicidade para gerar os eventos, né, de SST, que poderão ser disponibilizados, esses registros. Então, depois de criados, gerado o XML, a gente disponibiliza esse arquivo, né, via e-mail, armazenamento SOC-GED, ou aqui está escrito em formato XML, mas seria no caso ou SFTP, tá? De acordo, e esses registros vão de acordo com o padrão informado aí pelo governo, tá? Essa solução, ela permite ser utilizada da forma manual ou automatizada. E a gente vai ver, então, como utilizar, tanto da forma manual como automatizada, a solução do portal e-social. Tá? Então, uma imagem aqui para a gente entender um pouco melhor esse fluxo, como que as informações vão caminhar, né? Vão andar aí. Então, são incluídas as informações no SOC, os registros serão gerados, né? Os lotes com os registros serão gerados no portal e-social. No portal e-social, aqui dentro do SOC, né? Aquela nossa tela, onde a gente gerencia os lotes e os registros. E aí, por meio da solução manual, ele vai ser disponibilizado aqui, né? A gente vem aqui para essa parte de baixo. Vai ser disponibilizado por SOC-GED, e-mail ou SFTP. Para quem? Para o sistema terceiro que fará o envio para o e-social, tá? Então, nessa solução do portal, a gente também não envia direto para o governo. A gente disponibiliza o arquivo pronto, o XML no formato exigido pelo governo. Só que a gente não envia direto para eles. Tem um terceiro aqui que vai receber ou vai pegar esse dado por meio de serviço para enviar para o e-social, tá? Então, na forma manual, a disponibilização desse arquivo vai ser feita via SOC-GED, via e-mail ou via SFTP. O sistema terceiro, né, vai pegar esse dado e vai enviar para o e-social. Vai pegar esse arquivo e vai enviar para o e-social. Da forma automatizada, né, o lote vai ser gerado, o XML vai ser gerado aqui dentro do SOC, e aí vai ter um serviço, né, então, via web service, que vai consumir esses arquivos do SOC, né, então, ele vai consumir esses arquivos do SOC, então, esse sistema terceiro aqui, ele vem e pega essa informação direto, não é preciso, né, uma ação manual aí para enviar esses dados, o serviço vem e pega, e aí eles enviam para o e-social, tá? Então, a forma automatizada tem aí um serviço que vai pegar essas informações para levar para o e-social, tá? Mas aqui nós estamos falando do arquivo XML pronto, certo? E ainda aqui no portal e-social, né, essa solução, depois que o e-social recebeu esse registro, recebeu esse arquivo, aí, né, quando for utilizada a solução automatizada, automaticamente esse mesmo serviço, né, esse mesmo sistema terceiro que fez o serviço para consumir a informação, ele vai desenvolver um serviço também para que o recibo gerado pelo e-social seja incluído no SOC de forma automática, né? Então, um serviço vai pegar o registro e levar para o e-social, e um outro serviço vai pegar lá do e-social o recibo daquele registro e vai trazer para o SOC para ficar gravada essa informação, né? Registrada aqui no SOC o retorno da conclusão desse arquivo que foi enviado e concluído lá para o e-social, tá? Da forma manual, também é possível ter esse recibo, né? Incluir esse recibo no SOC. Porém, ele não virá automático, né? Incluído lá bonitinho, de forma automática, sem ninguém mexer. Ele vai ser retornado aqui pela mensageria, né? Pelo sistema terceiro, ele vai ter esse dado, ele vai ter essa informação, só que
essa informação vai ter que ser incluída manualmente no portal, tá? Vai ter que ser incluída manualmente no portal. E vamos ver, então, o que a gente precisa configurar aí para a utilização, tá? Então, para utilizar o portal e-social na forma manual, né, onde a gente não desenvolve serviço nenhum, tanto para consumo quanto para retorno do recibo, né, vai ser a forma manual, o que a gente precisa fazer aqui no SOC? Então, a gente precisa criar os tipos de SOCGED referentes aí a cada layout, tá? Então, tipo de SOCGED para o 2210, um para o 2220, um para o 2230 e um para o 2240. A gente vai configurar lá a tela dos parâmetros e-social, né? Então, a gente vai marcar lá que vai utilizar a solução do portal e-social, vai configurar todos os campos, né, de obrigatoriedade. Aí sim, utilizando a solução de portal e-social, a gente, né, vai ter a tela completa lá para preenchimento, para configuração. A gente pode agendar os lotes para serem gerados no portal, então a gente tira uma etapa aí de uma pessoa mexendo, né? A gente consegue agendar os lotes para serem gerados no portal, que é um facilitador aí para quem vai utilizar essa solução, né, de forma manual. A gente pode configurar aí o certificado digital para realizar a assinatura, tá? Essa informação, esse arquivo XML, ele pode ser enviado assinado já para o sistema terceiro, para a mensageria que vai fazer o envio, né, para o e-social, ou ele pode ser disponibilizado aí sem assinatura, tá? Aí, Raíssa, o que a gente faz? A gente assina ou a gente não assina? Isso vai do que vocês acordarem com o cliente de vocês, né? Se vocês já vão entregar o registro assinado ou se não, se vocês vão entregar o registro pronto e eles assinam fora, né? Pelo sistema terceiro, eles fazem a assinatura desse registro, tá? Então, até coloquei aqui como um passo opcional a configuração aí da assinatura, tá? E aí, né, depois do registro pronto, assinado ou não, vai ser realizada aí a disponibilização desses registros, desses arquivos, via e-mail, diretório SFTP ou SOCGED, tá? Vai ser disponibilizado, então vai ser enviado de alguma forma para esse sistema terceiro, que terá esse registro, né, em mãos e poderá enviar lá para o e-social. E aí, na forma manual, como eu falei, vai ter o retorno do recibo, que vai ter que ser incluído no portal e-social de forma manual. Tá certo? Vamos agora para o SOC para a gente ver, né, essa configuração aí que a gente faz, tá? Então, eu vou mudar aqui de empresa. E vamos ver aqui a configuração que a gente faz. Então, utilizando de forma manual, eu não preciso, né, configurar serviço, não preciso configurar esse porta-dados, não preciso de nada disso. Vai ser tudo, né, aqui pelas telas do SOC. Então, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer, né? O que eu devo fazer? Acessar aqui o menu de e-social, parâmetros e-social, e eu vou definir aqui na solução, então, que eu vou utilizar o portal e-social, a segunda solução, né? Vou configurar todos os parâmetros, né? Todos os campos aqui que eu preciso configurar, né? Para cada evento. E aí aqui vem a parte da geração automática que a gente pode utilizar mesmo aí para a forma manual dessa solução, né? Então, o que isso vai adiantar aí para a gente? Ele vai tirar, né, essa etapa de criar um lote manualmente aqui na tela do portal e-social, tá? Aqui na tela do portal e-social. Então, agendando aqui os eventos para serem gerados periodicamente,
né, na data configurada. Caso existam registros, né, existam dados no sistema que precisam virar em um XML, que precisam ser computados, eles automaticamente o sistema pega essa informação e vai executar aqui uma rotina para gerar esses lotes automaticamente aqui no portal e-social, né? E o que seriam esses lotes? Vamos ver aqui se tem algum. Seriam os XMLs, né, que deverão ser disponibilizados, né, no próximo passo para o sistema terceiro, que vai fazer a comunicação com o e-social, tá? Então, utilizando lá a forma automatizada de geração de lote, que eu acabei de mostrar lá na tela de parâmetros e-social, de acordo com a periodicidade que vocês configuraram, os lotes serão criados aqui nessa tela, tá? Por exemplo, agora, né, o que eu vou mostrar agora para vocês. Eu optei por não agendar os lotes para serem gerados aqui automaticamente no portal, né? Aí, qual o procedimento que vai ter que ser feito por um funcionário, né, que vai ter que fazer isso de forma manual? Ele vai ter que incluir um lote aqui. Então, ele vai ter que acessar aqui a tela do portal, menu e-social, portal e-social, né? Portal e-social, vai ter que localizar aqui o registro, né, o evento que ele quer gerar, tá? Então, selecionar e incluir um lote manualmente. Então, ele vai clicar aqui em incluir, vai selecionar aí a unidade, vai clicar aqui em procurar, né, para que os registros apareçam aqui. Eu só não sei se tem registros gerados aqui. Acho que não. Tá? Os registros vão aparecer aqui e ele vai gerar, vai clicar aqui em executar e o lote vai ser gerado na forma manual, tá? Eu vou criar aqui um registro só para eu poder gerar, para mostrar para vocês. Então, vou gerar aqui um ASO. Vou pegar aqui esse funcionário. E vou gerar aqui um ASO rapidinho. Só para eu mostrar a execução do lote lá para vocês. Então, vou por aqui clínico, vou por aqui mais um exame. Vamos ver um que vá para o e-social, né? Vou pegar aqui a glicemia e vou gravar. Tá? Então, gerei aqui as informações e vou... Deixa eu ver aqui, vou gerar esse ASO. Ele já está pronto, ele já vai pegar essas informações, tá, pessoal? Ele já pega essas informações para gerar o ASO lá na tela. Tá? Então, meu ASO está montado aqui. Ele vai trazer essas informações para gerar o lote lá no portal. Então, vou acessar lá novamente. E-social, portal e-social. E vamos pegar aqui essa informação. Santos. Olha lá, ele já trouxe, né? Então, eu gerei o ASO com os exames que vão para o e-social. Ele já trouxe o registro aqui para mim, tá? Então, esse é o procedimento, caso vocês optem por não criar os lotes, né? Por não utilizar a geração automática disponível lá na tela de parâmetros e-social, tá? Então, vai clicar aqui em incluir, selecionar os registros que vocês querem gerar, o XML, e executar, tá? E aí vai fazer isso para todos os eventos, para todas as unidades. E vai gerar de forma manual essa informação, tá? Então, vamos lá. A informação, ela foi gerada, o registro foi gerado, tá? E agora, né, o próximo passo é disponibilizar essa informação para esse sistema terceiro, para esse sistema que vai fazer a comunicação e o envio desse registro para o e-social. Como que a gente faz isso? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 formas, né? Via e-mail, via SFTP
e via SOCGED. Então, por exemplo, esse registro aqui, ele está armazenado no SOCGED, né? Ele está lá no SOCGED. Eu posso acessar o SOCGED. Então, deixa eu pegar aqui esse lote. Tá, vou acessar o SOCGED por aqui. Eu posso acessar aqui o SOCGED e enviar esse registro aqui por e-mail, tá? Eu tenho essa opção. Né, fazer o download também, enviar, baixando esse documento. Segunda opção, eu posso criar, vamos lá, vou sair daqui, tá? Do SOCGED. Eu posso criar um perfil de contato, então, em cadastros e estrutura, posso criar na empresa ou posso criar por unidade, tá? Esse perfil de contato. Clicando aqui em mais ícones, contatos, tá? E aí eu crio um perfil de contato para receber e-mail e-social, certo? Então, recebe e-mail e-social. Então, eu vou criar esse perfil, né? Vou vincular, depois de criado esse perfil, eu vou criar o contato, né? Os contatos. Então, vou pôr aqui, por exemplo, a Bárbara, tá? Bárbara é um contato da empresa terceira que vai fazer o envio da informação, tá? Então, vou colocar aqui a Bárbara, vou colocar aqui um e-mail e vou gravar. E aí, eu vou vincular a Bárbara a esse perfil de contato para receber e-mail de social, tá? Então, deixa eu ver se já tem aqui. Acredito que já tem. Então, aqui, ó, e-social. Tá? Então, esse perfil, ele está configurado aí para receber e-mail do e-social. E aí, com esse perfil de contato criado, no momento que deixa eu voltar lá no portal, né? No momento que eu estiver criando o lote, né? Então, por exemplo, vir aqui e incluir o lote, eu já posso enviar esses arquivos por e-mail, tá? Que aí no momento que ele cria o registro, ele já manda, ou nesse caso, que eu já criei o registro, né? E não havia configurado um perfil de contato ainda. Eu posso acessar aqui e enviar os lotes por e-mail, tá? Então, eu tenho essa opção aqui na tela também, ok? E aí, a gente vai pegar aí, né, fazer o filtro, então, selecionar aqui o registro, né, o lote da data que foi criado, e eu vou clicar em enviar. Que aí ele vai enviar para onde? Para esse perfil de contato que eu acabei de criar. Ele vai enviar lá para a Bárbara essa informação, tá? Esses registros aqui que eu criei. Então, aqui a gente envia por e-mail. E o por SFTP, né, que é um diretório de SFTP, a gente tem a opção de enviar aqui também, no momento que a gente vai incluir o lote, tá? Enviar para o SFTP. Então, a gente tem a opção de enviar para o SFTP do SOC, certo? Caso essa empresa terceira aí não possua um diretório próprio, é possível enviar para o SFTP do SOC, e aí vocês entram em contato com o suporte e solicita um login, né, uma senha aí para acessar uma pasta que vai ser criada para essa empresa, onde estarão disponíveis os registros gerados, certo? Ou, caso a empresa, né, a empresa cliente, possua um diretório próprio, né? Eu já possuo um diretório aí de SFTP. É possível configurar no cadastro dessa empresa esse diretório, e aí, no momento que os registros forem gerados aqui no portal, né, eles vão ser gerados e armazenados aí no SOCGED, nesse momento, eles vão ser enviados automaticamente para o SFTP
dessa empresa, tá? Essa opção de configurar aí o SFTP da empresa é lá na tela do cadastro da empresa. Então, em menu, cadastros, estrutura, empresa, cliente, localiza, né, a empresa, seleciona ela e configura as credenciais do SFTP dela nessa telinha aqui, tá? Em configuração das credenciais de SFTP. Certo? Então, essa parte, né, do envio dos dados, quem for utilizar a forma de solução portal social de forma manual, tem que ficar bem alinhada com o cliente, né? Tipo, eu vou te enviar as informações de tal forma, ou eles vão solicitar, né, o recebimento das informações de determinada forma. Então, já faz o cadastro prévio, né? Então, por exemplo, quero receber por e-mail. Então, já cria lá o perfil de contato, já configura, que aí na hora de enviar essas informações, de gerar o lote, ele já vai automaticamente para esse contato que está cadastrado. Eu quero que disponibilize para mim no SFTP. Então, já configura o diretório dessa empresa, né? O SFTP dessa empresa lá no cadastro dela. Ou, olha, eu não tenho uma credencial de SFTP minha, mas eu quero pegar por lá. Eu quero utilizar o do SOC. Então, já entre em contato com o suporte, né? Para pedir para eles liberarem, para eles criarem, né? Essa pastinha aí para essa empresa pegar essas informações. Eu quero enviar de lá do SOCGED. Aí é só acessar o SOCGED, né? No momento, depois que gerar os lotes, acessar lá o SOCGED e realizar o envio, tá? Então, tem que ficar bem alinhado isso com o cliente, né? Antes de começar a gerar as informações, gerar os lotes. Para na hora que gerar, ele já vai encaminhar para onde precisa ser encaminhado, tá? Tendo uma segunda forma, tá? Um segundo ponto que eu queria passar para vocês. A empresa tendo o SFTP dela, né, configurado, ou já foi alinhado com um suporte e liberado um SFTP para essa empresa, ou já foi criado um perfil de contato para o contato dessa empresa receber via e-mail, né, esses lotes gerados. E vocês optaram pela utilização de geração automática dos lotes, né? Então, aqui na tela do parâmetro essencial, tá? Geração automática. Nesse momento, quando vocês agendarem a geração do lote para essa empresa, vocês podem configurar já nesse momento o envio das informações, tá? Então, ou por e-mail ou por SFTP, tá? Ou pelos dois. Quer enviar para os dois caminhos também é possível. Então, né, como eu falei logo no começo, o agendamento do lote facilita, né, tanto a emissão dessa informação quanto o envio da mesma, porque a gente já consegue configurar a forma que esses registros serão enviados, tá? Então, e-mail, para onde que ele vai ser enviado? Que eu só estou habilitando aqui e-mail. Para o contato vinculado ao perfil de contato com a opção de recebe e-mail de social. Se vocês clicarem aqui nesse pontinho de exclamação, vocês já vão ter essa informação, né? Então, que precisa ser cadastrado aí o perfil de contato, configurado aí o parâmetro nesse perfil para receber e-mail de social, tá? Então, né, essa é a etapa de geração do registro, né, e envio para esse terceiro que vai fazer a comunicação, para a empresa ou diretamente para o terceiro. Foi feito o envio, né? Foi feita a configuração aqui e realizado o envio. Então, vou acessar lá novamente a tela do portal social. Tá? Então, realizei o envio desse registro para o terceiro que vai enviar lá para o social. Ele enviou o registro para o social, o e-social aceitou essa informação, não deu erro, não deu inconsistência, então
e-social retorna o número do recibo, né? Ele vai retornar lá para a mensageria que fez o envio. Agora, essa informação ela tem que ser incluída no SOC, né? Para finalizar aqui, completar o processo desse arquivo, desse registro. Essa informação, na forma manual da solução, ela tem que ser incluída manualmente, não tem nenhum serviço que vai incluir esse dado aqui, né? Então, vai ter que ter alguém responsável por receber essa informação, né? Por buscar essa informação aí da empresa, né? E com esses números na mão, acessar aqui o portal, né? Como eu estou acessando, e vir aqui em ações e inserir o número do recibo manualmente, tá? Aí a pessoa vem, vai clicar aqui e vai incluir o número que o e-social retornou. Vai clicar em atualizar e aí foi, então, concluída o processo desse registro aqui do Adailton, que eu estou usando aqui de exemplo, tá? Então, tanto o envio do dado para o terceiro, como o retorno do recibo, a gente vai fazer aí de forma manual, certo? Essa aqui é a solução portal e-social de forma manual. Ok? E aqui, pessoal, eu fiz o envio, né, no caso, exemplifiquei, sem a assinatura, tá? Eu não havia assinado esse registro, tá? Caso vocês pretendam assinar para o cliente, aí vocês podem assinar aqui também de forma manual, né? Clicar aqui quando tiver como pendente, vai ficar disponibilizada aqui a opção de assinatura e vocês podem assinar esse registro antes de fazer aí o envio, ok? Tranquila essa parte, pessoal, é um pouco mais complexo, né? A estruturação, a configuração, mas eu espero que vocês tenham entendido. Diego, tá ok aí? Tem alguma coisa que eu precise repetir? Alguma coisa que ficou, né, de dúvida mais recorrente aí no chat, referente a essa solução? Não, por enquanto tá tranquilo aqui, Raíssa. Então, é tudo sob controle. Legal, então. Então, eu vou passar para a forma automatizada dessa solução portal e-social, tá? Então, eu vou voltar aqui para o slide para a gente visualizar aqui a parte do portal e-social automatizada, tá? Então, aqui na parte do portal e-social da forma automatizada, a gente vai ter aí uma integração, né, um serviço que vem pegar a informação do SOC para levar para o e-social e depois retornar com o número do recibo automaticamente, tá? Não tendo aí a intervenção de alguma pessoa para fazer o envio e para fazer a inclusão do recibo. E aí muda as configurações que precisam ser realizadas, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui para quando for utilizada a solução portal e-social da forma automatizada? Então, a gente tem aqui a responsabilidade do cliente SOC, né? E teremos depois a responsabilidade aí do sistema terceiro, né? Do terceiro que vai fazer o consumo dessas informações. Então, o cliente SOC, né? No caso, vocês, o que vocês vão fazer para essa empresa cliente que optou por utilizar essa solução? Vão precisar realizar a cópia desses 3 web services, né, para essa empresa, então, de download de arquivos de social, resposta social e exporta dados, tá? O porquê dessas 3 cópias? Primeiro, vai ser necessário aí do exporta dados, né? E vocês vão precisar copiar um exporta dados para essa empresa também, tá?
Porque o que vai fazer esses porta-dados de evento do E-Social e esse serviço que vai consumir essa informação? Vai ser o primeiro serviço que vai rodar, né? E aí ele vem aqui no SOC, vai gerar, né? Vai pegar a resposta aqui desses porta-dados e vai verificar quais foram os eventos que foram gerados lá na tela do portal E-Social. Então, foi gerado o evento X, Y, Z, e o código do armazenamento dele no SOC-GED é o código ABC. Então, ele já vai dar uma direção, né, para que esse segundo serviço possa ir lá no SOC-GED e buscar os registros que foram informados aqui. Então, os registros 1, 2, 3, 4, 5, né, que estão no GED ABCDE, esse segundo serviço já vai direto nesse GED ABCDE pegar os registros 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele faz o download desse XML para enviar para o E-Social. Tá? Então, esses dois serviços, eles vão conversar para identificar o que tem que ser pego aqui do SOC para enviar, tá? Esse terceiro serviço, ele vai servir para quê? Para depois que o E-Social, né, receber essas informações, verificar e, né, registrar como concluído lá, sem inconsistência, sem nada, ele vai retornar, então, por meio desse serviço, né, desse serviço de terceiro, ele vai retornar o número do recibo. E aí, por meio desse web service de resposta E-Social, ele vai trazer esses números de recibo para o SOC e vai incluir lá na tela do portal E-Social, naquele campinho que eu mostrei para vocês, né, que eu fiz de forma manual. Utilizando essa solução, essa informação desse retorno aí do E-Social vem automático o preenchimento por meio do serviço de resposta E-Social. Então, por isso, a necessidade aí da cópia dos web services e da cópia do exporta-dados, tá? Os próximos passos que eu incluí aqui, né, são configurações que vocês também vão precisar realizar, né, mas para configurar a empresa, deixar ela pronta, né, para que esses serviços realizem aí todo o processo automático. Então, criação de tipo de SOC-GED, né, um para cada layout também, configuração lá da tela de parâmetros E-Social, então vai informar que a solução utilizada vai ser o portal E-Social, né? Configurar lá os demais parâmetros de obrigatoriedade e tudo mais, né? E aí já não vai mudar da solução que eu mostrei anteriormente, tá? Vai agendar os lotes, né? Então aí vai fazer o agendamento que eu mostrei lá também da forma manual, né? Vai ser agendado, já que a gente está utilizando a solução automatizada, a gente pode deixar tudo automatizado, tá? Então, agendamento dos lotes também. E a assinatura dos registros. Aqui eu também coloquei como opcional, porque como a gente não vai fazer, né, utilizando essa solução, a gente não vai fazer um envio direto para o E-Social, então ela ainda tem um segundo caminho ali no sistema terceiro que vai ter esse dado, ele pode ser assinado por ali, tá? Então, aqui a assinatura ainda é opcional, mas caso vocês optem, caso vocês acordem com um cliente que o registro vai ser enviado assinado, é possível configurar para que a assinatura seja realizada de forma automática também, tá? Então, a gente consegue automatizar aqui todo o processo mesmo dessa solução, tá? Até a assinatura dele, se for o caso. Então, essas aqui são as responsabilidades do cliente SOC, tá? No caso de vocês que vão configurar essa empresa para utilizar essa solução. E aqui a gente tem a responsabilidade do terceiro, né? Que vai fazer o envio lá para o E-Social. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que desenvolver os 3 serviços, né? Que foram
os que a gente copiou, de acordo aí com a documentação técnica, que vai ser localizada lá na mesma tela de downloads que eu mostrei para vocês, tá? Então, desenvolver esses serviços para que ele possa vir aqui no SOC e consumir essas informações, tá? Então, vamos aqui acessar o SOC. Vou utilizar aqui essa mesma empresa, só para a gente visualizar aqui os locais que a gente vai fazer, que a gente vai configurar para utilizar a solução de portal e social da forma automatizada, tá? Então, primeiro, a gente vai copiar o exportadados, né? Então, relatórios exportadados, tá? E a gente vai copiar o exportadados referentes aos eventos do e-social, tá? Apenas esse aqui, ok? Eventos do e-social. Realizada a cópia aqui do exportadados para essa empresa, a gente vai acessar cadastro, estrutura, empresa/cliente, vai localizar aqui a empresa, né? Ou como eu já estou logada, vou acessar aqui pelo ícone de empresa corrente e vamos acessar aqui a tela de configuração de integração. A gente já acessou essa tela aqui, né? Mas estou acessando novamente para mostrar as configurações da solução de portal social automatizada. E vai fazer, então, a cópia, né? Vai vincular aqui, vai selecionar os serviços de download de arquivos SOCGED e exporta dados e resposta social, tá? Para que aconteça aquela ação, aquelas ações que eu falei para vocês, né? No momento da explicação. Do exporta dados, né? Ele vai acessar lá aqueles portadados que a gente acabou de copiar de eventos do e-social, né? Ele vai ser gerado, vai ser consumido, para ser informado quais são os registros e onde eles estão localizados, em qual GED eles estão armazenados, para que aí sim o serviço que vai ser construído aí referente ao download de arquivo de SOCGED possa acessar essas pastas, né? As pastas corretas, e pegar e fazer o download dos documentos corretos, né? Dos registros corretos que deverão ser enviados. E o de resposta social é para o retorno do número do recibo, né? Após o recebimento da informação lá pelo e-social. Então, a cópia desses 3 web services, tá? Então, copiamos os portadados, copiamos aqui os serviços, e aí a terceira configuração que está lá nos slides, né, para realizar, é a configuração do portal e-social. Opa, desculpa, dos parâmetros e-social, onde a gente vai informar que a solução utilizada aqui vai ser o portal e-social, tá? Vai ser configurado aí os campos, os parâmetros, de acordo com o que for necessário, aí, pelo processo que vocês vão realizar na empresa de vocês. E vão configurar aqui a geração automática, para que esses registros sejam gerados periodicamente, né, de acordo com o que vocês configurarem aqui. Configura a geração automática. Aqui vocês já podem configurar, então, no caso, tá? Fazendo só um parênteses, caso vocês queiram que assine automaticamente, tá? Aqui a gente tem a opção, na aba geral aqui, tá? Aqui para baixo, a opção de assinar os arquivos automaticamente, né? Então, como a gente já está nessa tela, eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Marca aqui como sim, tá? Vamos salvar. E aí, vocês podem incluir o certificado digital para essa empresa, né? Vai incluir aqui, por meio de e-social, certificado digital para e-social. Quando fizer o upload, tendo aquela configuração pronta, né, que eu acabei de mostrar na tela dos parâmetros e-social, os arquivos vão ser gerados, né, pela rotina, de acordo com a periodicidade configurada, e serão automaticamente assinados com o certificado que vocês incluíram aqui para essa empresa,
tá? Caso vocês optem, né? Caso vocês acordem com o cliente de vocês que o registro será enviado assinado. Então, vocês podem colocar o certificado digital da empresa mesmo. Eles liberam para vocês incluem aqui e o registro dele já vai ser gerado assinado aqui no SOC, tá? Feito isso, né? Feita essa configuração, o sistema terceiro, né, a mensageria que vai pegar, que vai levar as informações no SOC, então vai ser consumido os registros, os dados lá pelo SOCGED, tá? Então, os dados que forem gerados aqui serão armazenados lá no SOCGED, os serviços que foram realizados vão pegar lá essas informações e quando tiver o retorno do e-social, né, com o número do recibo, automaticamente, por meio do web service, esses números de recibo serão incluídos aqui nessa coluna aqui de número de recibo do e-social, tá? E aí, né, então, fazendo toda essa configuração, automatizando todo o processo, a única intervenção aí manual que vai ser realizada vai ser para configuração, né? Configuração, ou caso haja aí alguma inconsistência que vocês analisarem e precise ser corrigida. O resto do processo vai ser todo automatizado, tá? Mas ainda nessa solução, não é a gente, né? Não é o SOC que envia para o governo. Tem essa intervenção, né, digamos assim, de um sistema terceiro que vai desenvolver todo o serviço para pegar toda a informação e levar para o e-social. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo por aqui? Diego, tranquilo? Tem alguma coisa que eu precise falar referente a essa solução de portal e-social automatizada? Não, por enquanto não, Raíssa, tá tranquilo. Legal. Bom, então eu vou passar, né, para a nossa terceira solução, que é a solução da mensageria. Então, vamos voltar lá para os slides. Então, mensageria SOC. Com essa solução, todas as informações serão geradas aqui no SOC, tá? Os registros serão assinados aqui no SOC. E o SOC possui uma mensageria própria que vai pegar todas essas informações que foram geradas lá no portal e-social e vai levar diretamente para o governo. A gente aqui não tem, né, não tem um terceiro que vai agir aqui com a gente, né, para pegar esses dados, essas informações para levar para o social. É tudo feito pelo SOC, tá? Então, essa solução cria, gerencia e transmite o layout no formato do e-social diretamente para o governo. Os usuários poderão definir a periodicidade para gerar os registros, né? Lá na tela dos parâmetros, assinar digitalmente os registros e enviar para o governo sem a necessidade de sistemas terceiros. Então, vamos para a imagem, né? Uma imagem bem mais simples, porque vai tudo ser gerado. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tudo vai ser gerado dentro do SOC, né? Os dados vão ser incluídos no SOC, vão ser gerados lá no portal e-social e automaticamente, né, por meio da mensageria do próprio SOC, os registros serão enviados lá para o ambiente do e-social. Foi enviado lá para o ambiente do e-social, tá tudo ok, não tem nenhuma inconsistência, ele retorna para o SOC, incluindo o número do recibo lá na tela do portal, né? No caso aqui, retornou com alguma inconsistência, retornou com erro, né? O e-social, ó, tem determinado registro, tá faltando informação, ou não foi enviado um registro anterior, então a gente, né, não aceita esse, retorna para o SOC também, né, com status de erro, e aí é possível verificar qual foi o erro retornado pelo e-social. Então, né, por meio aqui da solução de mensageria do SOC,
tudo feito e gerenciado dentro do SOC, tá? E aí os passos, né, as configurações que têm que ser realizadas são cadastrar os tipos de SOC-GED referentes a cada layout, tá? Isso a gente frisa bastante, tá, gente? De criar um tipo de SOC-GED para cada layout, tá? Porque os registros, todos os registros gerados lá no portal e-social, eles são armazenados no SOC-GED. E quando a gente cria um tipo de SOC-GED para cada evento, fica muito mais fácil de localizar essa informação lá no GED, né? Tanto para o próprio serviço que vai pegar essa informação, quanto para vocês, caso vocês precisem consultar determinado registro, é mais fácil de localizar pela pastinha referente aí a cada evento, ok? Para essa solução, pessoal, o registro ele precisa ser assinado aqui no SOC, porque o e-social só aceita registros assinados digitalmente, tá? Então, o registro vai precisar ser assinado, ok? Todos os registros vão precisar ser assinados. E aí, vocês podem optar por cadastrar o certificado digital no SOC para que essa assinatura aconteça de forma automática, né? Para a gente automatizar todo o processo. Raíssa, eu não quero cadastrar o certificado digital no SOC, eu quero fazer a assinatura de forma manual. Posso? Pode. Você pode também, você tem essa opção, tá? Aí o registro vai ser gerado lá no portal e vai ficar lá parado até você assinar, tá? Aí você vai, entra, assina manualmente e depois o SOC com as rotinas, né, que tem de conferência, né, para pegar essas informações assinadas, quando ele vê, né, quando essa rotina verificar que esse registro está assinado, aí ele vem, pega e leva para o e-social, tá? Então, eu coloquei aqui o cadastro do certificado digital no SOC para, né, demonstrar aqui um processo totalmente automatizado da solução da mensageria SOC, ok? Então, cadastrar o certificado, configurar os parâmetros do e-social, né? Que é aquela telinha que a gente já viu aí em todas as soluções. Que a gente vai definir aí a solução que vai ser utilizada, que no caso vai ser a mensageria, selecionar quais layouts vão ser enviados por meio da mensageria SOC, e fazer o agendamento, né? Então, configurar a utilização da mensageria, configurar aí a periodicidade de geração dos lotes e configurar a assinatura automática, né? Para esse exemplo, onde a gente vai fazer o cadastro do certificado no SOC, tá? Realizou essas configurações, aí é só seguir o processo, né, de atendimento, de cadastro de funcionário, de cadastro de risco, de aplicação e tudo mais, que os lotes automaticamente serão gerados no portal e assinados e enviados para o e-social. Intervenção que teria aqui manual nesse processo também seria caso algum registro fosse gerado com inconsistência ou retornado com alguma inconsistência de lá do governo, né? Nesses casos, aí realmente precisa ter uma intervenção, assim como no uso das outras soluções, porque aí vai precisar corrigir a informação, né? Corrigir o dado para que o sistema gere novamente esse registro, para realizar aí um novo envio, tá? Então, vamos para o SOC. Então, vou acessar aqui outra empresa, tá? Onde vai ser configurada aqui a mensageria. E o que a gente vai fazer aqui de acordo, né, com essas configurações. Então, cadastrar os tipos de SOC-GED, né? Eu acredito que eu não lembro de ter mostrado a tela de cadastro de tipo de SOC-GED, tá? Então, vou mostrar aqui dessa vez. Vou incluir aqui, né? Incluir aqui um nome e cadastrar um tipo de SOC-GED de cada vez. Então, criei aqui para o 2210, vou gravar. Vou fazer de novo o procedimento. Gravei, venho aqui, vou clicar em incluir novamente.
e vou fazer para a outra classificação. Um para cada, tá, pessoal? Que nem eu já tenho aqui cadastrado, um para cada, tá certo? Então, criei os tipos de SOCJED, o segundo passo que eu tinha colocado era, né, configurar a assinatura. Então, e-social, certificado digital pré-social, e aí eu venho e cadastro aqui o certificado digital, tá? Para essa empresa aqui, já está cadastrado o certificado, ok? Então, cadastrei. Quando o certificado está cadastrado aqui no SOC, os registros podem ser assinados automaticamente, tá? Fiz a inclusão do certificado digital. Terceiro passo, a gente vai lá na tela dos parâmetros e-social e vai configurar. Então, vou na parte de solução, eu vou definir, né, que vai ser utilizada, então, para essa empresa cliente, a mensageria SOC. E vou definir quais são os eventos que serão enviados por meio da mensageria SOC. Raíssa, eu posso não enviar algum evento por meio da mensageria? Pode. É só desabilitar aqui o botãozinho, né, que vai ativar aí qual vai ser enviado. Então, no caso, né, a Folha, né, normalmente envia as informações do 2230, então nós temos muitos relatos aqui de que esse evento é enviado já atualmente pela Folha. Então, né, você não vai fazer o envio 2 vezes dessa informação, até porque o e-social não vai aceitar 2 vezes. Então, desabilita e deixa habilitado só os outros eventos que serão enviados aí via mensageria, tá? Vão configurar os demais campos, assim como das outras vezes que eu abri essa tela, né? Configura todos os campos. Para utilizar a assinatura automática, configura aqui o campo de assinar arquivos automaticamente, né? Então, a partir do momento que eu incluí o meu certificado digital aqui e eu habilitei o parâmetro para assinar os arquivos automaticamente, quando os meus lotes forem gerados, né? Então, eu vou configurar eles para gerar aqui periodicamente. Quando eles forem gerados, eles automaticamente já serão assinados, tá? Então, configura aqui a solução, a assinatura automática e a geração automática dos registros no portal, tá? Fez essa configuração, vai realizar aí o procedimento de inclusão das informações no SOC normalmente. E, de acordo com a periodicidade, o sistema vai trazer, né, vai gerar os lotes aqui no portal, tá? Então, ele vai gerar automaticamente e quando, né, tá configurada lá a assinatura automática, ele vai assinar esses registros de forma automática. Então, gerou, assinou, né, tudo automático, não tem intervenção manual nenhuma, ok? O sistema vai identificar, então vai mudar aqui o status dos registros para assinado, ok? E o sistema vai ver, olha, foi assinado. Aí ele vai mudar novamente, então, para apto para envio. Mudou para apto para envio, a rotina que passa aqui da mensageria, né? Vai vir, vai olhar que esses registros estão com status apto para envio, então estão prontos para serem enviados para o social. Ele vai pegar esses registros lá no SOCJED, né? Esses XML lá do SOCJED e vai enviar automaticamente para o social. Chegou lá no social, né? A informação tá ok, não teve nenhum erro, né? Tá tudo bonitinho. A mensageria passa lá, vai pegar então o retorno que o e-social deu, né? Com o número do recibo e vai trazer aqui para o SOC, para a tela do portal e-social, preenchendo o número do recibo para cada, né? Para cada registro e alterando aqui o status para concluído, tá? Então, todo o processo acontece de forma automática. Por exemplo, voltou com um erro.
voltou, esse registro aqui da Mariana, por exemplo, voltou aí com uma inconsistência. O que vai acontecer? O status, né, não virá como concluído, ele virá como erro, e aí aqui por meio das ações vocês podem verificar qual foi o erro que foi apresentado, né, pelo e-social. Verificou o erro, corrigiu, né, automaticamente o SOC ele tem uma rotina que vai reprocessar essa informação. Então, ele vai ver que lá na tela, né, da Mariana Carvalho, por exemplo, lá na tela do ASO, foi realizada a correção da informação. Ele vai olhar lá, viu que foi alterado, que foi feita uma alteração, né, num registro que já foi enviado. Então, ele vai gerar um novo registro para contemplar essa alteração de forma automática e traz para o portal para que todo o processo, né, seja realizado novamente. Então, ele vai ser assinado, ele vai ser, esse dado vai ser, né, pego aí pela mensageria, enviado para o social. Aí sim, o dado da Mariana agora está correto, ele traz, então, por meio da mensageria, o número do recibo e conclui aqui o status desse registro, tá? Então, assim, pessoal, temos todas essas soluções disponíveis, né? Vocês precisam conversar aí com os clientes de vocês para verificar qual a melhor forma, né, de envio para ele. Então, ele não possui o certificado digital, né? Como é que vai fazer? Ele vai ter que adquirir um certificado? Ele não vai ter que adquirir? No caso do cliente, né? Vocês que são prestadores, que possuem aí clientes menores, né, digamos assim, que não possuem um certificado digital, não tem aí uma integração com Folha para fazer o envio de informação. Aí vocês podem utilizar a solução da mensageria SOC, né, para fazer o envio para eles. Então, vocês vendem esse serviço aí da mensageria, né? E vocês podem utilizar o certificado de vocês para assinar os registros deles, tá? Tem essa opção. Para isso, eles vão precisar emitir uma procuração eletrônica, né? Liberando aí que vocês assinem os registros com o CNPJ de vocês, certo? E vocês vão fazer essa assinatura com o CNPJ de vocês para esse cliente e vão enviar esses dados aí via mensageria, tá certo? Então, assim, a mensageria é a solução, né, que vai facilitar o envio das informações, né? Porque não precisa de desenvolvimento de terceiros, não precisa de nada, é tudo feito pelo SOC, né? Todo o processo automatizado e feito pelo SOC. Mas, claro que vão ter empresas aí, por exemplo, que já tem uma mensageria, né? Tudo bonitinho, estruturado para enviar as informações para o social. E aí eles vão querer usar a solução de integração com outros sistemas, né? Então, vocês vão oferecer essa solução para eles, fazer as configurações que eu mostrei aqui e vão utilizar para esse, né, segundo cliente, a solução de integração, tá? Então, para cada cliente, vocês podem utilizar uma solução diferente. Basta configurar aí para cada empresa, né, esses passos que eu passei para vocês e lá no portal, né, lá nos parâmetros do e-social de cada empresa, que é muito importante isso, vocês informarem aí qual solução vai ser utilizada para cada empresa, tá? Essas informações que eu passei para vocês, pessoal, de o que configurar aí para cada solução, vocês encontram aqui na central de ajuda, na nossa aba aqui do e-social, tá? Então, aqui tem solução portal forma manual, forma automatizada, solução mensageria SOC e solução integração com outros sistemas, ok? É só acessar aí cada uma delas, né, de acordo com a necessidade, e as informações estão disponíveis, né, para como vocês irão configurar cada uma delas, tá? Para as soluções, né, que precisam aí de desenvolvimento, de exporta dados, não, desculpa, de web service, como eu mostrei lá no começo, né? Vocês podem acessar aqui ainda na central de ajuda na parte de downloads, tem aí a documentação técnica
para cada serviço, tá? Então, é só baixar aqui a informação e entregar, né, para essa empresa que optou por uma das soluções de integração, né? Seja ela de integração com outro sistema, seja ela do portal social automatizado, que a gente também vai utilizar esse serviço. Tá certo? Só relembrando para vocês, pessoal, deixa eu tirar o meu compartilhamento aqui. Só para lembrar vocês, a gravação desse SOC Mais vai ficar disponível aí no YouTube, tá? Na nossa Unisoc, não sei se vocês conhecem já a nossa Unisoc, a gente tem um curso de E-Social disponível lá para compra, tá? Então, caso vocês queiram complementar aí os estudos, né, o conhecimento de vocês com o curso, coloquei o link aí para vocês, tá? Da Unisoc. A gente já tem um webinar disponível no YouTube referente ao E-Social, tá? Então, é só acessar o nosso canal e já tem disponível, esse também ficará. E teremos aí o evento do EUSOC, onde a gente vai ter mais de uma palestra aí do E-Social, né? Então, a gente vai ter bastante informação, inclusive com as informações dessa nova nota técnica que foi lançada, né? Então, teremos especialistas do E-Social lá falando com vocês. Inclusive, o Diego está nessa trilha, né, Diego? Falando aí sobre E-Social junto com o Adiel, que é o líder do projeto aqui dentro, né? Então, eu aconselho que vocês acompanhem todas essas opções que nós estamos dando aí para vocês de conhecer um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais o E-Social, né? No SOC também. Ok? E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, pessoal. Espero ter esclarecido, ter ajudado vocês aí em conhecer um pouquinho mais das soluções que a gente tem, né? Saber como elas funcionam, como que vocês utilizam ela para configurar, né? Acredito que tenha dado uma esclarecida aí. Mas temos ainda todos esses outros canais que eu mostrei, Central de Ajuda, YouTube, palestra do EUSOC, tá? Para vocês continuarem consultando as informações. Temos ainda mais, só que mais, que falaremos sobre E-Social. Então, os próximos, tá? Falaremos aí de E-Social. Inclusive de alterações que faremos aí para o 2240, né? Vai ser o nosso próximo do dia 30, se eu não me engano, dia 30 de setembro, tá? Então, eu espero vocês aí nas nossas próximas edições. Obrigada aí pela participação nessa véspera de feriado, até que a gente teve bastante gente, né? Aqui com a gente. Muito obrigada e até aí as próximas edições. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de tarde, um bom descanso aí para todos vocês.